Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo então. Estamos fazendo essa leitura do livro do Gênesis e estamos chegando ao final desse episódio que a gente está vendo, que é sobre o sacrifício de Abraão que está sendo oferecido de seu filho Isaque. Finalizando esse episódio do sacrifício de Abraão, nós temos ali no Gênesis capítulo 22, versículo 13, que vai dizer: Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Segundo aqui a leitura, que os santos padres da igreja, fazem, fica bem claro aí que esse cordeiro então já é uma prefiguração do Cristo, que será oferecido em holocausto. Ele, assim como o cordeiro, que ali estava para ser sacrificado no lugar de Isaque, então Cristo é o cordeiro que vai ser sacrificado, que vai se oferecer em sacrifício em nosso lugar, pelo perdão dos pecados da humanidade. O seu sangue derramado na cruz vai fazer dele aquilo que nós rezamos em todas as nossas missas, em nossas celebrações: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como o cordeiro que será sacrificado no lugar de Isaque, que vai sofrer na carne o seu sacrifício, assim também o Senhor Jesus vai sentir também na carne todo o seu martírio, todos os suplícios do seu sacrifício. Também nos mostra que esse cordeiro estava entre os espinhos, o cordeiro que vai ser sacrificado, que também nos lembra, nos remete a Cristo com sua coroa de espinhos, que levava consigo, na qual ele também será sacrificado. Quanto fala que o cordeiro estava preso com os chifres, quanto aos chifres do cordeiro, nós podemos ler lá no Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que também nos fala desse cordeiro com chifres. Vai dizer assim, capítulo 5, versículo 6: Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciões um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os chifres, eles simbolizam o que? Eles simbolizam, tanto no cordeiro como também no dragão, na figura do dragão que aparece no Apocalipse, também o dragão com chifres, o chifre na Bíblia, ele é sinal que ele é sinal de força, é sinal de fortaleza. Então, da parte do cordeiro, esses chifres que brotam do cordeiro, ele vem do que? Vem da sua força, do seu poder misericordioso, que foi provado através da cruz, através da sua morte e também da sua ressurreição. Já o chifre, que é por parte do dragão, então mostra também a sua força, o seu poder que tem para fazer o mal, para mostrar a sua ira, a sua força também para destruir. Ainda encerrando então esse episódio do sacrifício, nós temos lá em Gênesis 22, capítulo 22, versículo 4, que vai falar: Abraão chamou a este lugar Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. Javé-Iré significa, na linguagem local da época, Deus provê ou Deus proverá. Muito tempo depois, nesses mesmos montes, em Jerusalém, novamente Deus provê ou Deus proverá. Agora o sacrifício, que será o sacrifício perfeito, e também agora o sacrifício definitivo, a nova e eterna aliança. Muito bem, então a gente finaliza aqui esse episódio do sacrifício de Isaque, e a gente, claro, segue a caminhada aí de Abraão, com sua descendência, com seus filhos Isaque, depois Jacó. Mas até aqui, o que a gente pode tirar de lição, de conclusão para todos nós dessa, podemos dizer assim, dessa caminhada e dessa prova de fé desse homem, do nosso pai da fé, Abraão? O que a gente pode tirar de lição da vida de Abraão? Eu acho que, acima de tudo, é o crer, é o acreditar. Assim devemos também sermos todos nós cristãos, como Abraão. Crer na palavra de Deus, crer na sua promessa.
E Deus nos faz uma série de promessas, né? Deus promete muita coisa para aquele que crê, para aquele que acredita. Deus nos promete perdão, Deus nos promete nos receber como seus filhos, Deus nos promete dar o Espírito Santo, Deus nos promete abençoar, Deus nos promete uma vida eterna, Deus nos promete a ressurreição dos mortos, Deus nos promete também que Cristo voltará, né? E que o final da nossa história, o final da história da humanidade, vai ter um final feliz, né? E que nós vamos também habitar um novo céu, uma nova terra, onde haverá justiça, não haverá mais maldade, não haverá mais o pecado e nem o mal. Então, ter fé como Abraão é, acima de tudo, crer, né? Crer nas promessas de Deus. E mais, né, é nós termos essa consciência e vivermos por isso, né, ter isso como razão da nossa existência, razão da nossa vida e razão da nossa fé. Mesmo que essas promessas, né, demorem a acontecer na vida da gente. Agora, essa demora, ela não pode fazer que a gente desanime, né, que nós entremos em desespero ou que a gente pense que Deus está distante e não vai realizá-las, né? A gente não pode duvidar, né, que essas promessas são realmente verdadeiras, porque para quem não crê, é claro, né, o tempo está passando, parece que nada está acontecendo, parece que Deus está ausente do mundo ou da nossa vida, ou Deus não nos atende. Parece que tudo é como sempre foi. Nós vimos, né, como Deus muitas vezes faz a nossa fé se fortalecer através do quê? Através, muitas vezes, das provações que nós enfrentamos na vida, assim como Abraão, né, são as dificuldades, são os problemas, muitas vezes a incompreensão de outras pessoas em relação à nossa fé, são as doenças que muitas vezes batem à nossa porta, dificuldade financeira. A fé de Abraão, ele nos mostra o quê? Nos mostra que a fé, ela não é uma coisa mágica na vida da gente, que faz com que tudo de bom que Deus nos prometeu, ela aconteça na nossa vida quando a gente quer. A fé, ao contrário disso, né? Ela é o quê? Ela é a capacidade de a gente continuar, de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Mesmo que as promessas, muitas vezes, na nossa vida pareçam ser demoradas, assim como foi demorada na vida de Abraão. Abraão morreu sem ver todas as suas promessas realizadas, né? Mas, mesmo assim, continuou crendo. Então, nós podemos, né, para afirmar assim, a nossa fé e para ter mais consciência do que é uma fé verdadeira, né, eu sugiro, eu estive lendo, né, para a gente fazer esses vídeos, é a carta aos Hebreus, principalmente no capítulo 11, né, que ele é todo sobre a fé. Tem uma parte dele ali que fala, em um dos versículos, fé, portanto, é a certeza de coisas que são ainda futuras e invisíveis, que elas existem e que elas acontecerão, porque Deus as criou, Deus as prometeu e Deus, no tempo certo, haverá de fazê-las. Né? Isso, então, tem que ser uma certeza na nossa vida. Né? Ah, minha fé é pequena. Né? A questão aqui, às vezes, não é nem da nossa fé, mas é de quem prometeu, de quem fez a promessa. Né? Se nós somos fracos em acreditar, mas Deus é grandioso em fazer acontecer. Deus não mente, uma vez Deus prometeu, Deus cumpre, Deus é fiel. Nós temos que ter essa certeza conosco também. Se não acreditamos, né, porque achamos que a nossa fé é pequena, acreditamos porque Deus é grande. Isso é uma certeza que todos nós temos que ter em nosso coração. E Ele, justamente por ser grande, Ele é capaz, né, de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então voltemos para a fé de Abraão, né, o pai da fé. Ele era pagão, ele era idólatra, né? Um dia ouviu a Deus, ouviu a palavra de Deus, ele acreditou. Abraão partiu sem saber para onde ia, obedeceu, né? Muitas vezes sem ter as respostas para as suas questões, mas confiou em Deus. Né? Foi para uma terra prometida, que já tinha dono, morou em tendas, né? Foi peregrino, confiou que Deus lhe daria aquela terra, e Abraão morreu sem ver as promessas se cumprir, mas ele não voltou atrás, ele não desistiu. Né? O fato de Abraão, né, ter morado em tendas,
Ele não quis, no caso, ele não quis comprar uma terra, porque Deus prometeu que ia dar a terra para ele, por isso que ele nunca quis comprar a terra. Ele sempre continuou morando em tendas, porque ele acreditava que Deus que tinha prometido, um dia Deus ia dar. Não sabia como, mas ele continuava acreditando. E o fato de Abraão morar em tendas, né, é porque ele também esperava, né, uma cidade com fundamentos, né, como diz ele, não só aqui, mas definitivo, que seria a Jerusalém Celeste, né, a morada final, uma cidade permanente. Então, Abraão, inclusive, ele dá o testemunho, né, aos pagãos, dizendo: eu sou peregrino aqui. Ou seja, a fé faz com que a gente também se sinta assim, né? Todos nós, né? Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra onde nós hoje vivemos, né? Esse não é o meu lar, diz Abraão. Eu estou aqui só de passagem para esse mundo. E tem muita gente que acha que vai morar aqui para sempre, né? Quem tem fé sabe disso, sabe que aqui não é a nossa morada definitiva, e a fé verdadeira, ela nos faz o que? Nos torna peregrinos, nos torna confiantes nas promessas de Deus. Por isso, Deus, né, vendo a fé de quem crê dessa maneira, Deus não se envergonha de dizer que é o que? O próprio Deus afirma: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, né, eu sou o Deus de Jacó, porque eles creram em mim, eles viveram a vida toda na fé, sem ver se cumprir todas as promessas, né, no meio das dificuldades, mas nunca deixaram de crer em mim, de crer em Deus, né? E aqui cabe também uma pergunta para todos nós, né? Esse Deus que se orgulha de ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, será que ele também se orgulha, né, de poder, e poderia dizer hoje: olha, eu sou o Deus, né, do Carlinhos, eu sou o Deus da Maria, eu sou o Deus do João, eu sou o Deus do Pedro, do fulano, do ciclano? Será que Deus hoje não teria vergonha de dizer isso, assim como ele fala, né, que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, por causa da fé que esses homens mostraram, né, e apresentaram aos irmãos? As promessas que Deus fez a Abraão, elas se cumprem todas em quem? Vão se cumprir todas lá em Jesus Cristo, né, que veio da sua descendência. Portanto, nós que cremos, nós que temos fé, nós somos também filhos de Abraão, porque pela fé também receberemos e recebemos essas promessas. Assim como Abraão, nós também somos peregrinos, nós também andamos pela fé. Aqui não é o nosso lugar. Aguardamos também todos nós o novo céu e a nova terra que Deus disse que nos daria. É promessa, e se é promessa, essa promessa vai se cumprir. Então nós aguardamos principalmente o quê? O retorno do Filho da promessa, que é a segunda vinda de Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, né, que a fé verdadeira, né, possa produzir em nós, né, essa obediência a Deus. Né? Não é só acreditar em Deus na nossa cabeça, né? Não é só ler, não é só ouvir, é muito mais. Né? A fé, ela deve mudar a nossa vida. A fé verdadeira, ela nos leva a nos desapegarmos das coisas do mundo, das coisas materiais. A fé significa confiar, mesmo que tudo pareça demorando e impossível. É não viver como quem quer viver aqui para sempre, se preocupando só com as coisas do trabalho, só com o dinheiro, só com o lazer, só com a diversão. Não. Nós não podemos ser totalmente apegados às coisas do mundo. E uma experiência que nós podemos fazer, né, para saber se nós estamos aqui como peregrinos ou se queremos ficar aqui definitivamente, né? Se somos peregrinos como Abraão ou não, ou se estamos apegados, né, a esse mundo, é só Deus nos tirar alguma coisa, né? A partir do momento que Deus nos tira algo, né, que nós gostamos, aí nós temos essa certeza, né, da nossa fé. Se nós somos apegados, né? Basta Deus nos trocar a saúde, ou nos tirar uma propriedade, ou nos colocar numa situação financeira difícil, né? Pela reação que nós temos diante dessa situação, aí nós já podemos medir, né? Mais ou menos se a nossa fé é a fé de Abraão, a fé de peregrino, que sabe que está aqui de passagem e não se apega, ou se a nossa fé é de quem quer viver aqui para sempre e que está apegado às coisas do mundo. Enfim, né? A fé, que a gente entende, é que ela é como um músculo que, se não exercitar todo dia, ela faz o quê? Ela atrofia. Por isso, né, na nossa caminhada de fé, é importante ler a palavra de Deus,
ouvir a palavra de Deus, rezar, obedecer, praticar e, acima de tudo, esperar em Deus, confiar. Não, fique com Deus e até o próximo vídeo.